No Fisolofando de hoje, o tema é do meu jeito. Como assim, Leal? Bom, já já você vai saber. Vinheta aí, Rodrigão. Do meu jeito. Essa é uma frase que a gente diz, ou já disse, em um ou mais momentos da nossa vida, não é? Ah, eu faço do meu jeito, eu fiz do meu jeito. Pois é. Por que eu trouxe esse tema hoje aqui para o Fisolofando? Porque eu achei muito interessante como o ex-presidente dos Estados Unidos, o Mr. Tupete, deixou a presidência, não é? Ele foi para uma base aérea, lá nos Estados Unidos, pegou aquele aviãozão top de linha lá dos presidentes e foi para um determinado local. Nesse processo, lá dentro da base aérea, quando ele estava caminhando lá para o avião, colocaram um fundo musical. E esse fundo musical é uma canção do Frank Sinatra, sucesso mundial, que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos as pessoas, vamos dizer assim, acima dos 30, né? Cujo título é My Way. My Way, numa tradução livre, vamos dizer assim, quer dizer do meu jeito, mais ou menos assim, né? Então o Frank Sinatra, nessa música, ele fala que tudo que ele fez na vida, né, certo ou errado, foi do jeito dele, que, né, isso de uma certa forma fez bem a ele, né, fez ele se sentir assim ou assado. Ok, numa música, não é? Na nossa vida pessoal, fazer do nosso jeito nem sempre é a melhor alternativa. Por exemplo, você é solteiro, não tem um sabiá para dar água, você pode tomar todas as decisões que quiser do seu jeito. Não, eu quero fazer do meu jeito, pronto, acabou. As consequências você vai encarar, ok? Quando você não é solteiro, quando você se casa, forma uma família e tal, aí fazer do seu jeito já não é a melhor opção, porque você tem a sua mulher, né, você tem crianças e tal, e aí o melhor jeito seria uma decisão coletiva, né? Ouvir as crianças, ouvir a mulher, pesar uma coisa ou outra, né? Será que isso vai ser bom para a família? Então aí o do meu jeito já é uma posição mais ditatorial, vamos dizer assim, né? Numa empresa a mesma coisa. Se a empresa é sua e todas as consequências virão para você, não é? Tudo bem que você tome então as suas decisões, apesar de que quando o empresário é inteligente e a empresa é dele, ele vai no corpo da sua diretoria, das suas gerências, dos seus funcionários, ouvir essas pessoas para tomar as decisões. Porque fazer do jeito dele pode ser caixão e vela preta, como dizem as pessoas aí, mundo afora, pela gíria, não é? Muito bom. Agora imagina um país. Imagina você, presidente de um país, fazendo as coisas do seu jeito. O sujeito, para assumir a presidência de um país e fazer as coisas do jeito dele, ele tem que ser um idiota, imbecil, não é? Que não tem a menor noção do que é um país e do que é uma democracia. Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a maior democracia do planeta, a maior economia do planeta. Aí vem um sujeito como Donald Trump, não é? E começa a fazer tudo do jeito dele. Foi isso que aquela música do Frank Sinatra queria dizer, né? Lá no dia que ele estava deixando a presidência, indo em direção ao avião e tal, do meu jeito. Sabe aquela coisa bem patética, né? Bem brega, sabe? Então, mas ele fez realmente do jeito dele e é por isso que deu tanta merda, né? Ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, confusão com o Irã, e agora o Irã já falou lá há uns menos de um mês, ou um mês atrás, mais ou menos, que vai enriquecer urânio suficiente para fazer uma bomba atômica. Porque quando o Trump saiu do acordo, né, o acordo deixou de ser cumprido com o Irã. E aí o Irã falou, não estão cumprindo o acordo, eu vou enriquecer o meu urânio e vou fazer o que eu quiser com ele. E aí deixou um pepino enorme no colo da Europa, que continuou no acordo. E aí a Europa tentando convencer o Irã que mesmo o Trump fazendo aquela merda, o acordo isso, o acordo aquilo, mas a situação quase pegou fogo. Trump fazendo do jeito dele.
Quando o Trump saiu do Acordo do Clima, a mesma coisa. O que significa sair do Acordo do Clima? No Acordo do Clima, a indústria americana, principalmente aquela que utiliza carvão, né, que polui muito, né, essas indústrias teriam que ir se preparando de tempo em tempo para diminuir isso, né? Ou seja, para fazer isso, as indústrias precisam renovar maquinário, mudar procedimento, isso custa um pouco mais, isso dá mais despesa. Aí vai lá o Trump, faz do jeito dele, simplesmente abandona o acordo, e aí as empresas americanas ficaram liberadas para jogar merda na atmosfera, aumentar inclusive a poluição, certo? Trump fazendo do jeito dele. Eu estou dizendo Trump, mas aqui no Brasil nós temos esse exemplo também, né? Sua Excelência Bolsonaro, desde o começo do governo dele, tem feito do jeito dele, né? Ele fez do jeito dele quando criou problema com a China e depois teve que enfiar o galho dentro porque precisa do insumo para fazer a vacina contra a Covid-19 e todo o insumo vem da China, né? Ele fez do jeito dele quando ele quase criou problemas para o agronegócio também com a China, com o Irã, com o mundo árabe, né? Quando ele, do jeito dele, foi lá e deu aquela declaração idiota de que ia levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. Então, o Bolsonaro, copiando o Trump, né? Porque não dá para a gente acreditar que o Trump copiava o Bolsonaro, porque o Bolsonaro virou presidente 2 anos depois que o Trump já era presidente. Então, o Bolsonaro no Brasil copiando o Trump, né, que fazia do jeito dele lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro fazendo do jeito dele aqui no Brasil. O Trump nos Estados Unidos, do jeito dele, mentiu 30 mil vezes. Um pouco mais ou talvez um pouco menos. Faz a conta aí, 4 anos, 365 dias por ano, né? Vezes 2 dão 730, não é isso? 730. 730, se eu tiver errado, me corrijam, hein? Mas é isso mesmo, 730. 730 vezes 2, 1460. Pois bem, em 1460 dias, o Trump mentiu ou desinformou 30 mil vezes. Quantas vezes deu por dia? A conta é fácil. Você pega 30 mil, divide por 760 e você vai saber quantas mentiras, em média, ele contou por dia. Mentira não é só mentir, dizendo eu fui no mercado quando você foi para putaria. Não é isso, né? Mentir não é só isso. Mentir é dar uma informação errada, é afirmar uma coisa que você não tem prova nenhuma. Quando você desinforma, quando você dá uma informação errada, tudo isso é considerado uma postura mentirosa. Ele fez isso 30 mil vezes. No Brasil, a gente vai fazer essa conta a qualquer hora dessa, né? E o Bolsonaro, a continuar copiando o Trump, vai ser a mesma coisa. Não tenho dúvida disso, né? Tá bom, mas eu estou dizendo aqui que num país, você como presidente, você não deveria fazer do seu jeito. O que eu quero dizer com isso? É que num país democrático, que tenha um Congresso, né, que tenha poderes separados, independentes, como é o nosso caso, legislativo, executivo e judiciário, né, isso sem contar o Ministério Público, você precisa discutir com as pessoas, ouvir as pessoas, né, submeter as ideias à apreciação das pessoas. E é óbvio que nenhum presidente sabe tudo, né? Nenhum presidente sabe tudo. Então, a postura correta seria você ouvir primeiro aquelas pessoas mais próximas, os secretários, os ministros, né? Quando o assunto é muito, muito técnico, formar um corpo técnico para vir te explicar exatamente o que é. E quando você se sentir sem condições, mesmo explicando a você, de tomar uma decisão, você tem que eleger uma pessoa da sua inteira confiança que tenha aquela capacidade de dizer, ó, a decisão que você tomar eu aprovo, porque eu não tenho condição de tomar essa decisão. Isso seria um estadista, isso seria um presidente de verdade. Não é o caso nem do Bolsonaro e não foi o caso do Trump. Aliás, o Trump foi impeachmentado quando estava pela Câmara dos Deputados, quando estava terminando o seu governo, né? E nos Estados Unidos, é diferente do Brasil, o processo continua. Ele vai ser julgado
daqui a pouco, se eu não estou enganado, no dia 10 ou 11 desse mês, né, pelo Senado. Se ele for condenado, ou seja, se o impeachment for aceito no Senado, ele perde o direito, ele perde a aposentadoria de $200 mil por ano, né? E logo depois, aí como uma decisão simples, porque para ser impeachment ele precisa de 2/3. O Senado, 2/3 do Senado tem que votar a favor. Mas para perder os direitos políticos, aí, depois de impeachment, é maioria simples. Então lá ainda corre o risco. E a acusação é gravíssima, né? Por conta daquela invasão, 5 pessoas morreram e mais de 90 estão presas. Aquilo foi assim, algo gravíssimo. E um exemplo tem que ser dado, porque senão um presidente dos Estados Unidos, no final do seu governo, poderia fazer qualquer coisa se o Trump escapar disso sem nenhuma punição. Então é isso. Se você achava que pode fazer na sua vida tudo do seu jeito, eu espero que a partir de hoje você comece a pensar um pouco diferente em relação a isso. Nem sempre dá para a gente fazer do nosso jeito. Apesar de que o Fisiolofando de hoje foi do meu jeito. Tá bom? Se você gostou de mais esse programa, faça a sua inscrição aqui no canal, é muito importante para nós. Ative, né? Melhor dizendo, ative o sininho das notificações. Dê o like, aquele likezinho lá é muitíssimo importante também, e compartilhe este vídeo com os seus amigos, com a sua família, tá bom? Então tá, toda semana, quarta-feira, 4 horas da tarde, tem programa novo aqui no canal. Por hoje então, é só. Grande abraço, obrigado e até o próximo. Tchau!